Os milagres são obra de Deus. E aquilo que nós temos que fazer, Deus fará por nós? Vamos falar sobre isso no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa Terapeuta, bom dia! Estamos aqui de novo fazendo o nosso Meditando. Eu quero convidar você para ler comigo São Mateus 14 e o versículo 19. Diz assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Mas antes da nossa reflexão, você já sabe, dá seu like, compartilha o vídeo lá no final. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você tem alguma sugestão de assunto ou se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. O assunto de hoje também é sugestão. Então vamos à nossa reflexão de hoje. Esse episódio que nós lemos, ele fala da multiplicação dos pães. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele ergue os olhos aos céus, abençoa, reparte os pães e dá aos discípulos. O que nós poderíamos tirar de lição prática para hoje? A primeira coisa é que Jesus, embora fosse Deus aqui na terra, ele não se desconectava do Pai. E ele ergue os olhos aos céus e ele abençoa, ele pede a Deus que abençoe os pães. Isso é uma lição muito importante para nós. Nós somos seres 100% humanos e algumas vezes achamos que podemos andar sem Deus. No entanto, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus, ele não se desconectou do Pai e deu a honra que ao Pai era devida. Também uma outra lição que nós podemos tirar é que Jesus repartiu o pão e ele deu aos discípulos. E os discípulos deram à multidão. Observe que não foi Jesus quem distribuiu os pães para a multidão, foram os discípulos. E isso nos faz observar que o trabalho, ele não é simplesmente só de Jesus. Ele tem os seus colaboradores. Na hora de distribuir os pães, ele deu aos discípulos. Porém, a multiplicação em si, os discípulos não estavam aptos a fazer. Então, Jesus pegou os pães, ele multiplicou os pães. Porém, a distribuição ele não fez. Isso deve servir de grande lição para nós, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Se estiver ao nosso alcance, se for da nossa alçada, se for nossa obrigação, Deus não fará. Deus fará sim o milagre. Ele transforma corações, ele muda situações, ele resolve problemas, mas ele não toma as decisões que nós temos que decidir. Porque às vezes temos alguma coisa bem difícil para resolver, porém temos que ter a disponibilidade. Precisamos dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Faz o milagre, faz aquele milagre que eu preciso. Porém, não se furte a fazer a sua parte. Porque a sua parte, aquilo que for sua responsabilidade, o Senhor não fará. Assim como ele não distribuiu os pães, quem distribuiu foram os discípulos. Jesus apenas fez aquilo que era impossível para os discípulos fazer. Então que fique de lição para nós. E o meu conselho é esse: faça aquilo que você tem que fazer. Faça aquilo que é sua responsabilidade. E o milagre, então sim, o milagre Deus fará. Porque nós não temos condição de fazer milagre. Nós chegamos a Deus através da nossa fé, nós pedimos a Deus, nos colocamos à disposição de Deus para que Ele atue na nossa vida, porém, a nossa parte Ele não fará. Então preste atenção nisso. Faça a sua parte e o milagre pode deixar que Deus faz. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Senhor, eu te peço que tu abençoes ricamente essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união e haja prosperidade. Dá-nos um dia feliz na companhia dos teus anjos. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo e compartilha.
Amanhã estaremos aqui novamente fazendo o nosso Meditando. Eu vou esperar você.